Olá, bom dia. Então, eu venho aqui contar uma historinha. Era uma vez dois seres que eu amei muito e continuo a amar, porque eles estão noutro plano, que me são muito queridos. Tocava mais o meu coração que outro e não sou nada essa apologista que, de quem é que tu gostas mais? Menino, gostas mais do pai ou da mãe? Eu, com toda a minha frontalidade, com certeza que eu diria que gostava muito mais de um que do outro. Mas não estou a falar dos meus pais. Mas existe muito esta questão, pelo menos existia muito esta questão. Então, quem é que tu gostas mais? Gostas mais do pai ou da mãe? E muitas das vezes até os próprios progenitores punham a criança nesta situação. E tens que gostar dos dois iguais, porque é pai e mãe, tens que gostar dos dois iguais. Não tens que gostar igual de coisa nenhuma. Tens que ter a tua preferência e está tudo certo. E estes dois seres muito queridos ao meu coração, ambos muito queridos ao meu coração, eu tinha preferência por um e também está tudo certo. E eles também sabiam e também está tudo certo. E hoje refletia sobre isto, esta questão das crenças que nós vamos acreditando a vida inteira. E aquilo que me foi incutido a vida inteira foi este espírito de cuidar do outro, este espírito de bonzinho, este espírito de pôr toda a gente à frente. E eu já falei aqui e já dei aqui este exemplo mais do que uma vez. Dar a sua melhor comida, colocar toda a gente à frente. Então, temos aqui de um lado um aquariano e do outro lado um sagitariano. E tenho de um lado esta bondade, esta abnegação, esta entrega, esta devoção, uma pessoa extremamente católica, uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa extremamente estender a mão sempre ao outro, uma pessoa verdadeiramente uma boa pessoa. Aquilo que toda a gente chama uma boa pessoa. Então, esta era a referência que eu trago da minha infância, uma boa pessoa. Uma pessoa que viveu sobre maus tratos, violência doméstica, agressividade, violência física, emocional, psicológica, que trabalhou a vida inteira. Uma pessoa desta natureza. Do outro lado, uma pessoa que foi agressiva, uma pessoa que foi o outro lado da moeda, uma pessoa que foi egoísta, uma pessoa que umbiguista, que olhava muito para si, não importava muito se havia comida na mesa ou não, porque a vida havia de fluir, alguma coisa havia de acontecer, para que é que se ia preocupar? Porque não tinha que se preocupar, porque também não mudava nada com o facto de se preocupar, que viveu a vida assim de uma forma muito despegada e de uma forma com vícios, alguém que a determinada hora resolvia ir a pé para casa e a outra pessoa tinha que ir a correr atrás, acompanhar a trote, porque era de instantes, era de momentos, foi ali fazer xixi e mudou de ideias. E depois tínhamos esta questão que uma destas pessoas, morreu de cancro aos 60 e poucos anos, com muito sofrimento, com muita dor, com muita dificuldade, depois de uma vida inteira de sacrifício. A outra pessoa morreu aos 93 anos, de morte súbita e sem sofrimento. E eu hoje parava para pensar e depois vêm as teorias do karma e as teorias de vidas passadas e essas coisas todas que também eu tenho essas crenças, essas filosofias de vez em quando que me aquietam. Do karma não, mas pronto. Estas questões existenciais. E hoje parava para pensar e eu pensava nisto. Então espera lá. Espera lá o que é que eu tenho que desmiuçar daqui? O que é que eu tenho que tirar de conteúdo daqui? A vida inteira me ensinaram que temos que ser estas pessoas cuidadoras, protetoras, zeladoras pelo bem-estar dos outros. Aonde
a nível deste olhar aqui, aonde é que isto levou esta pessoa? À dor, ao sofrimento, ao aguentar os maus tratos, a viver esta vida de cruz às costas. E do outro lado, então se a vida começasse e acabasse aqui, o que é que eu tinha que aprender com isto? Que lado é que eu escolheria? A verdade é que eu tentei sempre escolher um lado. A verdade é que eu tentei sempre escolher aquele lado que eu achei que era o lado mais fofinho, o lado mais angelical, o lado mais doce e compassivo. Mas esse lado levou àquela consequência. E entre uma consequência e outra, é preferível morrer aos 93 anos de morte súbita do que morrer aos 60 em agonia. É preferível estar do lado daquele que muitas das vezes tem atitudes que perante a sociedade são mais condenáveis, mas sofre menos. Então, eu não estou a dizer aqui que nós temos que ser filhos da mãe, eu não estou a dizer aqui que nós temos que ser abusivos para os outros, agressivos para os outros. O que eu estou a dizer aqui é que nós temos que olhar muito bem e perceber quais são as crenças que nós carregamos, quais são muitas das vezes os seres que nós endeusamos e que nós muitas das vezes, eu queria ser desta forma, eu queria ser deste jeito, porque esta pessoa foi o meu ídolo, porque esta pessoa foi a minha referência de vida, foi aquela pessoa que eu mais idolatrei, foi aquela pessoa que eu mais admirei. E nós muitas das vezes condenamos o outro lado, porque nós achamos que dentro do estereotipo social aquilo é condenável, aquilo é errado. Mas o que é facto é que, estes dois seres que passaram pela minha vida, ou que eu passei pela vida deles porque sou mais nova, estes dois seres, eles mostraram-me que isto não tem nada a ver, efetivamente, com o comportamento para os outros. Isto tem a ver com o comportamento para connosco. Quem é que se preservou mais? Quem é que se cuidou mais? Quem é que se nutriu mais? Quem é que teve uma atitude de maior amor para consigo? E existe muito esta filosofia que eu propago muito e que eu trago muito e que eu falo muito, esta filosofia, esta compaixão de estender aos outros e tudo mais. E eu continuo a defender essa filosofia e continuo a defender tudo isso. Mas aquilo que a vida me tem apresentado nos últimos anos é esta autorreflexão. E esta autorreflexão e este sentido de contemplação e de observação de tudo aquilo que me rodeia. E hoje, quando estava a olhar para tudo isto que me rodeou a vida inteira, eu estava a pensar precisamente isto. Aonde é que muitas das vezes, este sentido abnegado de doação total para com o outro e falta de amor e de respeito para consigo, aonde é que isto nos leva? E não tem nada a ver, porque tu és bonzinho e se és bonzinho, Deus vai-te colocar no céu, porque eu não acredito nada, aliás, sei que esta parte que teve aqui um comportamento menos ético ao olhar da sociedade, eu sei que ele está muito bem, portanto não existe nada esta questão de que um está no céu e outro está no inferno. Aquilo que aconteceu foi que um na terra viveu no céu e outro viveu no inferno, dentro da mesma relação. E é isso que nós temos que olhar. E é para aí que nós temos que olhar. Não é o paraíso que está à nossa espera, é o paraíso que nós criamos aqui. É o paraíso ou o inferno que nós criamos aqui. Não é esse Deus castigador que um dia vai nos penalizar porque nós fizemos isto ou aquilo. É aquilo que nós permitimos que façam connosco. É aquilo que nós nos permitimos fazer a nós mesmos em prol dos outros, prejudicando-nos a nós mesmos. Então eu trago aqui este exemplo porque ele foi um ensinamento muito grande para mim. E durante grande parte da minha vida eu fiz uma escolha. E eu escolhi a vítima. Durante grande parte da minha vida eu escolhi a vítima, porque achei que aquele papel é aquilo que nós temos que ser. Aqueles seres bondosos, carinhosos,
abnegados, compassivos. E isso mostrou-me que não nos leva a uma vida que nos possa trazer equilíbrio, que nos possa trazer nutrição, que nos possa trazer tranquilidade. Leva-nos muitas das vezes ao desastre, leva-nos muitas das vezes à doença. Então, pegarmos em tudo isto e trazermos o equilíbrio, trazermos o caminho do meio, termos a compaixão, estendermos a compaixão, sermos esses seres que também somos cuidadores dos outros, mas também de sermos estes seres de estendermos esse autocuidado, olharmos para nós, cuidarmos de nós, percebermos o que é que para nós é bom, o que é que para nós é funcional, o que é que para nós nos faz sentir nutridos e nos faz sentir amparados. E percebermos e aprendermos que estas escolhas não têm nada a ver com as consequências que Deus vai nos castigar ou que nos vai nos punir, como este elemento acreditável. Eu tenho que ser desta forma porque é assim que Deus quer que eu seja, porque eu tenho que ser desta forma, porque eu tenho, isto está muito conectado ainda a estas crenças religiosas, porque para eu entrar no céu eu tenho que ser esta alma caridosa, eu tenho que ser esta pessoa que coloco-me à frente de tudo e de todos, eu tenho que ser esta pessoa que estou aqui a apanhar, porque perante as leis de Deus, Deus quer que eu fique aqui. E isso é um equívoco, é um grande equívoco, porque não é o céu ou o inferno que nos espera. É o céu ou o inferno que nós definimos vivenciar aqui na Terra, que são as nossas escolhas, e que são as nossas escolhas com consciência. Então não estou-te aqui a dizer que tu te tornes esta pessoa deste lado oposto, esta pessoa que muitas das vezes foi egoísta, esta pessoa que foi muitas das vezes umbiguista. O que eu estou-te a dizer é que tu encontres o caminho do meio e que às vezes na nossa vida nós temos que ser efetivamente umbiguistas. Há momentos na nossa vida que nós temos que ser efetivamente aquilo que a sociedade chama egoísta, porque é isso que nos vai trazer a nutrição. E é claro que isto também mostrou que todo o encostado precisa de um muro. E um dia que o muro cai, o encostado tem duas hipóteses. Ou vai procurar outro muro, ou simplesmente aprende a levantar-se sozinho. E enquanto na vida houverem muros para encostados se encostarem, inevitavelmente vai haver sempre um encostado na nossa vida. E cabe-nos a nós não sermos esse muro na vida dos outros, nem sermos esses encostados na vida dos outros. Então a vida traz-nos sempre a oportunidade de equilíbrio. A vida traz-nos sempre a oportunidade de nós fazermos escolhas coerentes. Então se hoje eu tivesse que escolher, eu efetivamente não escolhia um, nem escolhia outro. Eu hoje efetivamente escolheria o caminho do meio e que ocasionalmente há que estender a mão ao outro, mas ocasionalmente ou sempre há que estender a mão a nós mesmos.